Aquela tarde de quinta-feira parecia comum como qualquer outra. Eu tinha acabado meu plantão no hospital, peguei minha bolsa surrada e abri o aplicativo de carona para visitar minha mãe no interior. Fazia meses que ela pedia, mas só agora consegui folga. O motorista chegou rápido, um homem baixo com boné de caminhoneiro, e no banco de trás já estava uma moça jovem, de cabeça baixa, segurando uma sacola de mercado. Cumprimentei com um boa tarde e ela só balançou a cabeça, sem olhar. Pensei, tá cansada, coitada, e não liguei. O rádio do carro tocava uma música antiga da AM, aquelas de causo sertanejo, e o vento quente batia na janela. A estrada vicinal começou a ficar mais vazia, só mato alto dos dois lados. Quando a moça falou pela primeira vez, voz fina que quase sumiu no barulho do motor. Preciso descer ali na curva. Apontei para o celular, mas no aplicativo não marca parada aqui. Ela repetiu firme, meu tio tá me esperando, é rápido. O motorista olhou pelo retrovisor, hesitando. A estrada era deserta, sem um poste ou casa por perto, só aquele breu chegando devagar. Eu me virei para a moça. Mas menina, aqui não tem nada. Ela já abria a porta antes do carro parar direito, a sacola esquecida no banco. Volto em 2 minutos, disse, sumindo no meio do mato. O motorista resmungou. Isso aqui tá com cara de ruim. Olhei para o relógio. 5h30. Os grilos começaram a cantar alto e um vento frio cortou a nuca mesmo com o calor de janeiro. Passaram-se 10 minutos. 15. O celular não pegava sinal e as sombras das árvores pareciam se esticar para a gente. Vamos embora, eu sugeri, com um frio na barriga. O motorista acelerou, mas a moça não tinha levado a sacola. Quando olhei para trás de novo, a sacola de mercado estava intacta. Só que não era mais a mesma. Era um saco preto, encardido, com manchas escuras escorrendo, e cheirava a ferro velho. Meu Deus do céu! O motorista quase bateu o carro de susto. Isso não estava aqui antes. Juro por Deus! Ele gritou, segurando o volante com as mãos tremendo. Eu encolhi no banco, sentindo o cheiro de metal podre subindo daquele saco, igual a quando atendia a acidentes na BR. Joga isso fora, supliquei, mas ele não parava de olhar no espelho, suando feito louco. A estrada parecia mais escura, como se as nuvens tivessem engolido a lua. Foi quando as luzes azuis apareceram atrás da gente. Polícia! O motorista gemeu aliviado. Parou o carro e desceu rápido, eu atrás, com as pernas bambas. 2 homens de farda se aproximaram, lanternas apontadas pra gente. Tá tudo em ordem? Perguntou o mais velho, voz dura. Antes que a gente respondesse, o outro policial gritou. O que é isso no banco? Olhei para dentro do carro e quase caí. O saco preto agora estava aberto e um pedaço de pano ensopado escorria vermelho vivo. Não é nosso, gaguejei. Tinha uma moça, ela sumiu. Os policiais trocaram um olho. O mais novo puxou a arma e gritou, afastem do veículo. O coração parecia que ia sair pela boca. O motorista tentou explicar, voz falhando. Ela pediu para descer na curva, a gente só ajudou. O policial mais velho cortou. Quantas vezes já aconteceu isso aqui? Vocês pararam para assombração. Meu sangue gelou. Assombração. Eu repeti, mas eles já revistavam o carro. O saco estava lá, claro como o dia, até que, do nada, a lanterna do policial tremeu. O cheiro de sangue sumiu. Olhei de novo e o banco traseiro estava limpo. Só a sacola de mercado da moça, intacta. Mas tinha sangue. Gritei, apontando para o nada. Os policiais suspiraram, cansados. Voltem para o carro e na próxima não parem para ninguém nessa estrada depois do pôr do sol. Nem precisaram avisar 2 vezes. O motorista acelerou como se o diabo tivesse atrás. E eu olhava para trás, procurando a moça no escuro. Até hoje, não sei se aquela sacola era real ou se a gente carregou algo que não era desse mundo. O resto da viagem foi um pesadelo.
O motorista não desgrudava os olhos da estrada, as mãos coladas no volante como se fosse a única coisa segura no mundo. Eu olhava para trás a cada 2 segundos, esperando ver a moça de novo ou aquele saco amaldiçoado. O rádio do carro começou a chiar, aquela estática que corta os nervos, até que de repente tocou uma música de ninar. Desliguei na hora, mas o chiado continuou, baixinho, como um gemido. "Tá ouvindo isso?" perguntei, mas o motorista só balançou a cabeça pálido. Passamos por uma placa quebrada escrito São José do Vale e eu quase gritei. Era o mesmo lugar onde, anos atrás, uma moça sumiu depois de pedir carona. Minha mãe sempre falava dessa história, mas eu ria. Agora, cada curva da estrada parecia ter olhos. Quando o carro finalmente entrou na cidade, já era quase meia-noite. As ruas estavam vazias, só um cachorro magro latindo pra gente. Desci na casa da minha mãe com as pernas moles, jurando que algo me observava do mato. Ela abriu a porta com uma vela na mão. A luz tinha acabado e disse: "Que cara é essa, filha? Parece que viu a mãe de ouro." Expliquei tudo para ela, gaguejando enquanto tomávamos café coado na hora. Minha mãe escutou em silêncio, os olhos escuros fixos na janela. "Essa estrada é mal assombrada desde o caso da Lucrécia," ela falou, voz baixa. "Moça bonita, uns 30 anos, sumiu quando voltava da cidade. Acharam o corpo dela 3 dias depois num saco plástico." O café virou veneno na minha garganta. "Mãe, para!" supliquei, mas ela continuou. "Dizem que ela aparece para quem passa ali depois do anoitecer pedindo ajuda. Quem para?" Um vento forte bateu a janela, apagando a vela. No escuro ouvimos passos no quintal pesados, como de alguém arrastando os pés. "São os cachorros," ela murmurou, mas a mão dela tremia. Fui ver com a lanterna do celular e quase deixei o aparelho cair. Lá fora, no portão, tinha uma marca de mão suja na madeira, vermelha e fresca. Voltei correndo, tranquei tudo e passei a noite acordada, ouvindo o vento uivar como gente. Até o galo cantar, não fechei os olhos nem um segundo. Na manhã seguinte, o sol nasceu como se nada tivesse acontecido. A marca no portão tinha sumido, só um risco na madeira que minha mãe jurou que sempre esteve lá. "Foi coisa da sua cabeça, filha. Cansaço," ela disse, mas eu vi ela escondendo um rosário no bolso do avental. Resolvi voltar para a cidade cedo, antes do meio-dia. O mesmo motorista do aplicativo veio me buscar. Ele estava pálido, com olheiras fundas. "Não dormi," confessou, ligando o rádio no máximo para tampar o silêncio. Quando passamos pela curva onde a moça desceu, meu corpo todo gelou. O mato estava quieto sem vento, mas o rádio começou a chiar de novo. Dessa vez, era uma voz de mulher sussurrando números. 3, 7, 12... Desliguei o som com força, as unhas cravando na palma da mão. "Você tá ouvindo isso?" gritei. O motorista olhou para mim assustado. "Ouvindo o quê?" A voz continuou, baixinha no meu ouvido direito. 15. Me encolhi no banco, cobrindo a cabeça com os braços. Quando olhei para frente, uma sombra cruzou a estrada, rápida, igual um vulto de vestido claro. O carro deu um solavanco, mas não tinha nada na pista. Cheguei em casa com o coração nas mãos. Liguei todas as luzes, chequei os armários, até debaixo da cama. No outro dia, voltei ao hospital como se nada fosse, mas toda vez que um paciente falava de sonhar com uma mulher de sacola, eu suava frio. Uma semana depois, o motorista me mandou mensagem. "Achei isso no meu carro." Era uma foto borrada de um banco traseiro vazio, mas dava para ver uma mancha escura no tecido, em forma de mão. "Lavei 3 vezes. Não sai," ele escreveu. Deletei na hora. Até hoje, quando passo por estradas vicinais, travo o carro e rezo até passar o trecho. Tem vezes que o rádio sintoniza sozinho naquela música de ninar ou o cheiro de ferro velho enche o ar do nada. E nas noites mais quietas, juro que escuto passos no corredor do apartamento. Lentos, arrastados, parando na porta do meu quarto. Mas nunca olho.
Era noite de sexta-feira e eu estava fazendo meu trabalho de sempre, rodando com o carro para ganhar um dinheirinho extra. Sabe como é, né? A vida não tá fácil para ninguém. Eu tinha acabado de deixar uma passageira no terminal rodoviário e estava pensando em voltar para casa. Mas aí chegou mais uma corrida. Na hora até pensei em recusar, mas quando vi que era viagem para a cidade vizinha, aceitei na mesma hora. Pagamento bom. Essas viagens longas sempre ajudam nas contas do mês. O aplicativo mostrou que o passageiro estava esperando perto da Ponte Velha, aquela que passa por cima do Rio das Almas. Já eram quase 11 da noite quando cheguei no local. A lua estava cheia, mas umas nuvens pesadas não deixavam ela iluminar direito. Tinha uma névoa baixa cobrindo tudo, igual acontece sempre naquela região, beirando o rio. Parei o carro perto do ponto marcado e logo avistei um homem parado debaixo do poste de luz, meio fraco. Quando ele entrou no carro, a primeira coisa que notei foi que as roupas dele estavam todas molhadas, pingando mesmo, como se ele tivesse acabado de sair da água. Na hora pensei, deve ter sido pego por alguma chuva, mas era estranho porque não tinha chovido nada naquele dia. O homem sentou no banco de trás, bem quietinho, só falou boa noite com uma voz baixa que me deu um arrepio na espinha. Tentei puxar conversa, como sempre faço com os passageiros. Perguntei se ele tinha família na cidade vizinha, essas coisas assim. Mas ele só respondia com poucas palavras, meio distante. A estrada estava deserta naquele horário. Só se ouvia o barulho dos pneus no asfalto e de vez em quando uma coruja cantando longe. O rádio não pegava direito naquela região, só chiava, então acabei desligando. Depois de uns 15 minutos de viagem, ele começou a fazer umas perguntas esquisitas, daquelas que deixam a gente sem jeito de responder. Primeiro quis saber se eu acreditava na morte. Depois se eu já tinha visto alguém morrer. Meu coração gelou na hora. Não sei explicar direito, mas a voz dele parecia vir de longe, mesmo ele estando ali atrás de mim. Era como se tivesse um eco estranho, que não combinava com o ambiente fechado do carro. Minhas mãos começaram a suar no volante e eu só pensava em chegar logo no destino. A estrada ia ficando cada vez mais escura e deserta, só os faróis do carro iluminando o caminho. O vento começou a bater mais forte nas árvores, fazendo um barulho que parecia gemido. Eu tentava me concentrar na direção, mas era difícil com aquele homem atrás de mim, quieto que nem estátua, só me observando pelo retrovisor. De vez em quando, eu sentia um frio na nuca, como se ele estivesse chegando mais perto, mas quando eu olhava, ele estava lá no mesmo lugar, sem se mexer. As roupas dele continuavam pingando, molhando todo o banco de trás do carro. E eu comecei a sentir um cheiro forte de lodo, igual tem na beira do rio. Não era normal aquilo. Já tinha levado gente molhada de chuva antes, mas a roupa sempre secava um pouco, né? A dele parecia que ficava cada vez mais encharcada. Tentei ligar o ar-condicionado para ver se ajudava, mas aí aconteceu uma coisa ainda mais esquisita. Os vidros começaram a embaçar por dentro, mesmo com o ar ligado. Era uma névoa grossa, que não saía de jeito nenhum quando eu passava a mão. Do nada, ele pediu para parar o carro. Disse que queria descer ali mesmo, numa parte da estrada que não tinha nada. Só mato dos dois lados e uma placa velha indicando uma curva perigosa mais à frente. Olhei no relógio do painel. 00:30 em ponto. Falei que ainda faltava um pedaço para chegar na cidade, que ali era perigoso, que não tinha nada por perto, mas ele insistiu. A voz dele ficou diferente nessa hora, mais forte, mais... não sei explicar direito. Era como se tivesse várias vozes falando junto com a dele. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui parar o carro direito. Ele abriu a porta bem devagar e saiu, calmo que nem tinha entrado. Antes de fechar a porta, se inclinou na janela e sorriu para mim. Foi aí que notei uma coisa que me gelou até a alma. Dava para ver as árvores através dele, como se ele fosse feito de vidro ou de água. Ele disse, cuidado na curva,
e sumiu na escuridão, deixando só umas gotas d'água no chão. Fiquei uns minutos parado ali mesmo, sem conseguir me mexer direito. O banco de trás ainda estava todo molhado, mas aquele cheiro de lodo tinha sumido completamente, como se nunca tivesse existido. Pensei em dar meia volta e voltar para a cidade, mas alguma coisa me dizia que eu precisava seguir em frente. Liguei o carro de novo e comecei a andar devagar, prestando atenção em cada sombra no caminho. O rádio voltou a funcionar sozinho, tocando uma música antiga que falava de morte, dessas que a gente escuta nas rádios do interior. Tentei desligar, mas não adiantava. O botão não respondia. Meu corpo inteiro tremia e eu sentia um peso no peito que não me deixava respirar direito. A estrada parecia mais comprida que o normal, como se a curva que eu via na placa não chegasse nunca. Os faróis começaram a falhar, piscando sem parar, e eu já estava quase parando o carro de novo quando finalmente cheguei na tal curva. Nossa Senhora, nunca vou esquecer o que vi ali. Logo na entrada da curva, tinha um carro capotado no barranco, ainda soltando fumaça pelo capô amassado. As rodas ainda estavam girando como se o acidente tivesse acabado de acontecer. Parei meu carro no acostamento e saí correndo para ver se tinha alguém precisando de ajuda. Foi aí que meu sangue gelou de vez. Dentro do carro tinha um homem, todo machucado, usando as mesmas roupas do meu passageiro. Mas não era só isso. Quando olhei mais de perto, reconheci o rosto dele. Era igualzinho ao homem que tinha acabado de deixar na estrada. Tremia tanto que mal consegui pegar o celular para chamar socorro. Quando a polícia chegou, eles me disseram uma coisa que até hoje me tira o sono. Aquele acidente tinha acontecido fazia exatamente 1 ano, na mesma noite, e o corpo nunca tinha sido encontrado porque caiu no rio que passa embaixo da Ponte Velha. Depois daquele dia, nunca mais consegui passar por aquela estrada de noite. Toda vez que chega uma corrida para a cidade vizinha e já está escurecendo, invento uma desculpa e não aceito. Os outros motoristas até acham estranho, porque essas viagens pagam bem, mas prefiro ficar só nas corridas da cidade mesmo. O pior é que comecei a ter uns sonhos esquisitos. Toda noite acordo assustado, ouvindo aquela voz me perguntando se acredito na morte. De vez em quando está chovendo forte, sinto cheiro de lodo dentro do carro, mesmo depois de ter lavado ele inteiro. Já troquei os bancos de trás, mas não adianta. Sempre que olho pelo retrovisor, parece que tem umas manchas de água ali. Uma vez, levei o carro no mecânico para ver se tinha algum vazamento no teto, mas ele jurou que estava tudo sequinho. Teve até uma senhora, dessas que reza para tirar mal olhado, que falou que era melhor eu trocar de carro, que aquele já estava marcado. Mas não tenho condição de trocar, né? A vida tá difícil. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. Eu estava voltando para casa depois de visitar minha irmã em João Pessoa, pilotando minha moto velha pela BR-230. Tinha acabado de passar do meio-dia quando começou aquela chuvinha fina, dessas que a gente nem liga muito. Mas foi coisa de 10 minutos e o tempo fechou de vez, virou um temporal daqueles. A água começou a entrar pelo capacete, a roupa já estava toda encharcada e não tinha um lugar sequer para se esconder da chuva. Pensei comigo, não tem jeito, vou ter que seguir assim mesmo. E continuei devagarzinho, tentando enxergar alguma coisa naquela cortina d'água. O rádio do posto que tinha ficado para trás ainda tocava na minha cabeça, uma música antiga da Jovem Guarda, enquanto eu rezava baixinho para Nossa Senhora da Aparecida não deixar a moto morrer ali, no meio do nada. Foi então que aconteceu uma coisa que até hoje me dá um aperto no peito só de lembrar. Eram umas 2 da tarde, mais ou menos, quando avistei uma menina parada na beira da estrada.
Meu Deus do céu, uma criança sozinha naquele temporal. Ela devia ter uns 10 anos, estava com um vestido branco todo molhado e o cabelo pingando. Não pensei 2 vezes, parei a moto logo ali. O coração já batendo mais forte, sabe como é? A gente fica preocupado. Menina, cadê sua mãe? O que você está fazendo aqui sozinha? Perguntei, mas ela só olhava para baixo, quietinha. Quando finalmente levantou a cabeça para me responder, senti um arrepio na espinha que não sei nem explicar. Os olhos dela eram fundos, fundos, e a voz saiu tão baixinha que mal deu para escutar com o barulho da chuva. Moço, me leva até a casa da mamãe? Na hora nem percebi, mas estava fazendo um frio que não combinava nada com aquele dia de dezembro. Na hora ali, com aquela chuva toda e a preocupação de ver uma criança sozinha, nem pensei direito. Fiz o que qualquer cristão faria. Ajudei ela a subir na garupa. Percebi que ela estava gelada que nem pedra de gelo, mas achei que era da chuva mesmo. Se segura bem, viu? Falei, e ela só fez que sim com a cabeça. Mas assim que voltei para a estrada, começou a acontecer umas coisas esquisitas. Primeiro foi a moto, ela nunca tinha dado problema, mas começou a falhar toda hora, feito carro velho sem gasolina. O farol também começou a piscar sozinho, mesmo sendo dia claro ainda, e tinha uma coisa pior. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando fixo? Então, era essa sensação mais multiplicada por 1000. Um frio na barriga que não passava, uma agonia que só foi aumentando. Daí do nada, aconteceu o que me faz tremer até hoje quando lembro. Olhei para o retrovisor para ver se a menina estava bem segura e foi aí que meu sangue gelou. Ela estava lá na garupa sim, mas meu Deus, me dá até um nervoso de contar. Ela também estava parada no mesmo lugar onde eu tinha parado para dar carona. As duas eram idênticas, o mesmo vestido branco, o mesmo cabelo molhado. Entrei em desespero, freiei a moto sem pensar e ela derrapou na pista molhada. Caí feio no asfalto, ralei todo o lado direito do corpo. Quando consegui me levantar, tremendo que nem vara verde, olhei para a garupa da moto. Não tinha mais ninguém lá. Olhei para trás, para o lugar onde tinha visto a outra menina. Também não tinha ninguém. Só a chuva continuava caindo, mais forte que nunca. Com o corpo todo doendo da queda, consegui levantar a moto e segui até o primeiro posto de gasolina que encontrei. Já estava anoitecendo e aquela sensação ruim não passava de jeito nenhum. Encostei no posto, um desses bem simples de beira de estrada, com uma vendinha do lado. O frentista era um senhor de idade, bigodudo, desses que a gente vê que já trabalhou a vida toda ali. Quando fui pagar a gasolina, ele notou que eu estava tremendo, branco que nem papel. "O senhor está bem? Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou. E aí contei tudo, desde a menina na chuva até a queda da moto. Ave Maria, nunca vou esquecer a cara que ele fez. Ficou mais branco que eu. Largou a bomba de gasolina na hora e se benzeu 3 vezes. O velho frentista me puxou para o cantinho da vendinha, me ofereceu um café requentado e falou baixinho, como quem não quer que os outros escutem: "Meu filho, o senhor deu sorte de estar vivo." Daí ele me contou que aquele pedaço da BR-230 era conhecido por uma história triste. Faz uns 15 anos, uma menina de vestido branco morreu atropelada ali quando voltava da escola. Dizem que, de vez em quando, ela aparece na beira da estrada, sempre em dia de chuva forte, pedindo carona para a casa da mãe dela. E quem para ajudar quase sempre sofre acidente, alguns até mais graves que o meu. Enquanto ele falava, a luz do posto piscou 3 vezes e juro por Deus que ouvi uma risada de criança vindo lá de fora. Saí daquele posto mais assustado do que quando cheguei, com as palavras do frentista martelando na minha cabeça. A chuva já tinha parado, mas o céu continuava fechado, escuro que só vendo. Liguei a moto e voltei para a estrada, dessa vez bem devagar, olhando cada canto, cada sombra. E não é que comecei a reparar em umas coisas que não tinha notado antes. No lugar exato onde tinha encontrado a menina, tinha uma cruz pequenininha, dessas de beira de estrada, toda coberta de mato.
Do lado, tinha umas flores de plástico desbotadas e uma fita branca velha, daquelas que menina usa no cabelo. Senti um calafrio tão forte que quase caí da moto de novo. O rádio do posto já não tocava mais na minha cabeça. Agora só ouvia o barulho do vento e um zunido esquisito que parecia vir de lugar nenhum. Faz 3 anos que isso aconteceu e nunca mais fui o mesmo. Não pego mais aquela estrada. Prefiro fazer a volta toda por dentro da cidade, mesmo demorando mais. E quando alguém me pergunta o porquê, só digo que é por causa do asfalto ruim. Mas a verdade é que não consigo esquecer aqueles olhos fundos me olhando pelo retrovisor, aquele frio que não era normal, aquela sensação de que tinha alguma coisa muito errada acontecendo. De noite, às vezes, acordo assustado, achando que ouvi uma voz de criança pedindo carona. Tem gente que não acredita quando conto essa história. Diz que eu imaginei tudo por causa da chuva e do cansaço. Mas eu sei muito bem o que vi naquela tarde. E uma coisa eu aprendi. Quando estiver chovendo na BR-230, não pare para ninguém. Principalmente se for uma menininha de vestido branco. Aquela tarde de quinta-feira ainda está gravada na minha cabeça como um pesadelo. A gente estava voltando da cidade vizinha, onde fui buscar um remédio para o meu joelho na farmácia popular. Meu marido, que sempre foi econômico, insistiu em evitar o pedágio. "Vamos por um atalho", ele falou, apontando para uma estradinha de terra que cortava o mato. Eu até brinquei. "Isso aqui parece aqueles filmes de terror, hein?" Mas era dia claro. Quase 3 da tarde, sol rachando a lomba. O que podia dar errado? A estrada começou normal, cheia de buraco e poeira, igual toda roça. Mas daí, do nada, a paisagem foi mudando. As árvores ficaram mais fechadas, tipo um túnel verde escuro. Reparei que não tinha mais aquelas placas velhas de proibido caçar, nem fio de luz. Até o rádio do carro, que estava tocando aquela música antiga do milionário em José Rico, começou a chiar feito panela de pressão. Meu marido bateu no painel nervoso. "Isso aqui não tá no mapa, mulher." Aí foi quando ouvimos. Primeiro um gemido longe, depois um choramingar, até que virou um alarido. Parecia gente gritando socorro, criança chorando, voz de velho gemendo, tudo misturado vindo de trás das moitas. Meu Deus do céu, até o ar ficou gelado e eu suando que nem condenada. Meu marido pisou fundo no acelerador, mas o carro velho, aquele Gol branco que a gente tinha há 10 anos, parecia arrastar as rodas na terra. "Isso aqui não tem fim, José!" Eu gritei, segurando no batente da porta até os dedos doerem. Os gritos vinham de todo lado agora, até de cima, como se tivessem gente pulando das árvores. A poeira subia e o sol já estava sumindo atrás das matas, deixando tudo num tom de cinza sujo. Lembrei daquela história que meu avô contava, de uma estrada fantasma que aparecia para quem andava depois do pôr do sol. Foi quando aconteceu. Um tum seco, como se um corpo tivesse batido no capô. O carro sacudiu e eu quase bati a cabeça no vidro. "Eita, José, você atropelou alguma coisa?" Eu berrei, mas ele já estava freando com tudo, os pneus cantando na terra. Quando descemos, as pernas tremiam igual varinha de bambu. Revirei os olhos para todo lado. Mato fechado, silêncio de cemitério, nem vento. Nada no capô, nem sangue, nem marca. Só o cheiro de queimado forte de borracha derretida. Meu marido, branco que nem papel, apontou para o retrovisor. "Olha, a estrada atrás da gente estava diferente. Onde tinha curva agora era reta, e aquela cruz de madeira que eu jurara ter visto sumira feito fumaça." A gente voltou para o carro, feito louco, a chave tremendo na mão do meu marido. "Vira, José, vai para trás!" Eu falava, mas cada curva que ele fazia só piorava. As árvores pareciam se fechar atrás da gente, igual cortina de teatro. O rádio agora só pegava estática, e no meio do chiado dava para ouvir uns sussurros em uníssono, tipo reza de missa dos mortos.
Meu corpo inteiro formigava e eu rezava baixinho para São Miguel Arcanjo, aquele santinho que minha mãe sempre carregava no bolso. Do lado de fora, começou a aparecer umas luzinhas azuis flutuando entre os arbustos, igual aqueles fogo fátuo que os velhos falam. "Não olha, mulher!" o José gritou, mas era difícil não ver. Uma delas chegou a passar rente ao vidro, iluminando a estrada num clarão frio. Foi aí que a gente viu ele. Um vulto alto, magro demais, parado no meio do caminho. Não dava para ver roupa nem rosto. Só uma silhueta retorcida, como se o ar estivesse tremendo em volta. O José desviou bruscamente e o carro quase capotou num buraco. Quando eu olhei pelo retrovisor, não tinha mais nada, só o breu e o barulho dos pneus cantando na terra solta. Não sei quanto tempo passou. O José só seguia em frente, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. De repente, uma luz forte apareceu no horizonte. Era a rodovia, aquele asfalto liso, os caminhões passando. Quase chorei de alívio. Graças a Deus, José. Mas quando paramos no acostamento para respirar, o susto veio de novo. Olhei para o celular, aquele tijolão velho que só pega sinal perto de cidade, e quase deixei cair. Estávamos a mais de 30 quilômetros do posto que tínhamos passado antes do atalho. Como? A gasolina do tanque estava pela metade, mas o marcador não mentia. Até hoje a gente evita falar do assunto. O José jurou que viu uma mão encardida, arranhando o vidro quando acelerou para sair dali. E eu... Bem, desde aquele dia, toda vez que passo perto de estrada de terra, meus ouvidos ficam zumbindo igual naquela tarde. O pior? 2 meses depois, um caçador sumiu na mesma região. Disseram que acharam o carro dele abandonado, motor ainda quente, porta aberta. E no capô, um monte de marcas de mão, todas viradas para trás, como se alguém tivesse se agarrado para não ser levado. Mas isso já é a história dos outros. A minha termina aqui. Aquela noite de chuva começou com um mau pressentimento. Eu estava voltando de uma entrega de hortaliças na cidade vizinha, o caminhão velho já chiarando nas curvas, quando o GPS do celular piscou. Desvio à frente, siga à esquerda. Nem pensei 2 vezes. Era mais curto, dizia o aplicativo, e eu precisava chegar antes que o rio transbordasse e cortasse a estrada principal. A estrada secundária era só terra batida, cheia de buracos que faziam o carro pular igual bode assustado. A chuva batia no para-brisas como se quisesse entrar, e os faróis mal iluminavam 3 metros à frente. Lembro até hoje do cheiro de mofo que subia do estofamento, misturado com o vento úmido que entrava pelas frestas. Foi quando ouvi o primeiro baque. Tum! Veio lá de trás, do porta-malas. Achei que fosse as caixas de tomate escorregando, mas aí veio outro. Tum! Tum! Igual unha batendo numa tábua. Meu sangue gelou. Parei o carro no meio do nada, a chuva ensurdecendo tudo, e abri a porta devagarinho. A lama grudava nos pés e o lampião do celular tremia na minha mão. Revirei as caixas, as ferramentas, até o estepe. Nada. Coisa da cabeça. Falei baixo, tentando me convencer. Mas quando fechei o porta-malas, vi na lama 2 rastros de pés descalços, atrás do carro. E não eram meus. Segui dirigindo com as mãos tremendo no volante, os olhos colados no retrovisor. A estrada parecia mais estreita, os matos de cada lado se fechando, como se quisessem engolir o caminho. Fui enrolando o terço no braço, aquele que minha mãe deixou pendurado no espelho, e rezava baixo. Santa Maria, protege a mim. Foi quando os faróis iluminaram ele, um homem parado no meio da estrada, de costas, imóvel feito poste, chuva escorrendo no casaco surrado que ele usava, mas os pés... Meu Deus do céu, os pés estavam limpos, sem um respingo de lama. Buzinei até ficar rouco, gritei pela janela. Ô moço, sai da frente!
Nada. Ele não virou, não moveu um dedo. Desci do carro, a água gelada encharcando minha camisa e avancei aos trambolhões. Tá surdo, é? Berrei, já com raiva misturada ao medo. Mas quando cheguei a 2 passos dele, o homem se virou. Nunca vou esquecer. A pele cinza, grudada nos ossos como papel de embrulho, e os olhos brancos, brilhando no escuro, sem pupilas, sem vida. Um cheiro de podre subiu, forte, feito lixo de feira velha. Quis correr, mas as pernas viraram linguiça. Ele abriu a boca, um rasgo escuro, sem dentes, e saiu um gemido que não era humano. Parecia o vento assobiando em telhado furado. Jesus! Gritei, caindo para trás na lama. Arrastei-me de volta para o carro, os joelhos sangrando e a roupa encharcada de lama. A chave não pegava de jeito nenhum. Vira, desgraça! Até que o motor engasgou e o carro deu um pulo para frente. Quando liguei os faróis de novo, o homem tinha sumido. Só ficou aquela estrada vazia, a chuva fina e o silêncio pesado. Olhei para o banco do passageiro. O terço tinha caído e as contas estavam todas espalhadas, como se alguém tivesse arrancado. O rádio ligou sozinho, só estática e um sussurro rouco que parecia dizer: volte. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta. Decidi dar ré, mas quando olhei pelo retrovisor, a estrada atrás não era a mesma. No lugar dos matos tinha um muro de neblina grossa, e no meio dela, luzinhas vermelhas pairando no ar igual vagalumes do diabo. O câmbio rangeu quando engatei a marcha, e o carro começou a andar para trás sozinho, devagar, como se tivesse uma mão invisível empurrando. Para, para! Gritei batendo no volante, mas o velocímetro subia, 20, 30, 40 por hora. A neblina envolveu o carro, e por um segundo vi vultos passando rápido pelos vidros, mãos encardidas batendo no teto. Foi quando o carro deu um solavanco e parou de repente, a neblina sumindo, como se alguém tivesse soprado. Estava de volta na estrada principal, a chuva fraca agora e o rio lá embaixo quieto. Olhei para o relógio do painel, 00:00 em ponto. Mas como? Tinha entrado no desvio antes das 8. O rádio desligou sozinho e o terço estava de volta no espelho, intacto, como se nada tivesse acontecido. Só o cheiro de terra podre ainda grudado nas roupas e os arranhões no para-brisas. 3 riscos compridos, feito unha de fera. Engatei a primeira e segui em frente, os olhos ardendo de tanto fixar na estrada. Nem olhei para trás. Quando cheguei em casa, a luz da varanda estava acesa, mas ninguém em pé naquela hora. No outro dia, voltei no mesmo trecho de dia com meu cunhado armado de facão. Nada. Nem pegadas, nem marcas no chão. Só um monte de coruja gritando nos eucaliptos. Até o desvio do GPS tinha sumido do mapa, virou pasto. E até hoje não sei o que foi aquilo.